quero começar te agradecendo por esse tempo. E esse mês de outubro, quando eu fui fazer o planejamento, eu vi, tem toda essa campanha da questão do Outubro Rosa, e eu falei, quero levar alguma coisa nesse sentido. Mas não a mesma história, o que é falado sempre, que já está na mídia, mas eu falei, nada melhor do que uma história real, e não me veio outra pessoa na cabeça, só você, tipo assim, falei, gente, como é que eu não tinha pensado nisso antes? E que bom que você topou vir contar a sua história, que eu acho que não teria momento mais propício para isso, e eu quero te deixar à vontade para você contar aí a sua jornada, e na hora que eu achar, eu vou te perguntando aí para a gente saber um pouco mais. Eu que quero começar te agradecendo, Andressa. É tão bom quando as pessoas elas abrem esse espaço para que a gente possa falar da nossa história, né? E a minha história ela envolve muita superação e conscientização. Quando eu passei por esse turbilhão todo, eu encontrei nesse turbilhão uma motivação para poder levar a minha vida adiante, que seria a conscientização das pessoas, né? Eu aprendi ao longo do período que falar o óbvio também é necessário. O óbvio também precisa ser dito. Muitas vezes a gente acredita, né, que as pessoas elas já têm conhecimento de alguma coisa, ou elas já estão carecas de saber de alguma coisa relacionada ao que a gente acha que já é do assunto cotidiano, né? E nem sempre. Eu tenho me surpreendido e tenho me sentido muito feliz de poder levar essa informação, de poder levar a minha jornada adiante. E vamos começar. Enfim, como eu poderia começar? Acho que dizendo que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente deseja. Primeiro de tudo, minha jornada começou, acho que lá em 2016. Em 2016 eu estava recém-formada, me formei em 2015, estava num trabalho que eu detestava, não estava me sentindo bem. Sabe quando você levanta extremamente cansada e fala, não acredito, mais um dia. Eu estava vivendo essa rotina, sabe? Então eu chegava no trabalho extremamente esgotada, não queria estar lá. E a minha rotina ela já estava extremamente pesada. E estar naquele ambiente estava me fazendo muito mal. Tinha dias que eu falava assim, meu Deus, hoje eu infarto. E num desses dias assim eu me lembro que entrou uma moça maravilhosa, o ambiente se iluminou e a nossa conexão foi muito boa. E ali a gente conversando e tudo mais, eu ofereci algumas coisas para ela comer, ela me disse que não podia comer. Eu perguntei por quê, ainda brinquei, você faz dieta? E ela, não, eu faço quimioterapia, então eu não posso comer esse tipo de coisa. Aí na hora eu fiquei assim, né, nossa, aquela sensação de curiosidade ao mesmo tempo dó, né? A gente tem essa piedade das pessoas que passam por esse tipo de situação. E eu falei, que pena, não, tudo bem. E ela era tão maravilhosa, tão incrível, tão sensacional, que ela me preencheu de uma forma, com a luz, com a alegria, com a animação que ela tinha. Eu falei, meu Deus, queria tanto ser igual a ela. Eu queria chegar nos lugares e transmitir essa luz, eu queria chegar nos lugares e transmitir essa felicidade, essa empolgação, mas eu não sei como, né? Mas eu queria tanto, me ensina, meu Deus, me ensina, como que eu posso ser desse jeito? E lá, se passaram 2 anos, né? A Raiz na vidinha dela, normalmente, saiu daquele trabalho, mas foi atropelando as coisas como sempre, né? Porque quando a gente não aprende uma lição muito bem, ela tende a se repetir. Então, eu estava vivendo aquela mesma situação, acordando todos os dias, sem entender o porquê, super desmotivada. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. A gente tem esse feeling, né? É muito interessante. Sempre alguma coisa muito importante vai acontecer na nossa vida. Um belo dia a gente acorda e a gente sabe que alguma coisa está por vir. Eu sabia. Mas eu não tinha consciência do que era. Então, os dias foram se passando. E no início de 2018 eu comecei a sentir uma coisa estranha. Foi quando os primeiros sintomas surgiram, né? E desde o primeiro sintoma eu já sabia que alguma coisa muito séria iria acontecer. Tanto é que eu ia para o trabalho todos os dias mentalizando, fazendo as minhas anotações mentais, né? Conversando comigo mesma. E eu sempre dizia, meu Deus, me dê muita sabedoria porque eu acho que eu vou passar por uma coisa que não vai ser fácil. Eu tinha certeza, convicção. Então, se eu for ficar aqui explicando detalhes, eu acho que a gente vai ficar umas 3 horas nessa live. Mas eu já tô amando, amo essas histórias detalhadas. Mas foi exatamente assim. Eu ia todos os dias para o trabalho com essa mentalização, pedindo muita sabedoria, muita força. Sabia que uma coisa muito grande iria acontecer. Os sintomas foram se agravando. E o que
O que você sentia fisicamente falando? Então, acho importante a gente mencionar, porque talvez quem assista ache que eu tive o câncer de mama, né? Eu não tive o câncer de mama, mas ele vai entrar aí na minha história daqui a pouquinho. Eu não tive o câncer de mama, eu tive um câncer de colo de útero metastático. Não foi um câncer convencional, porque convencionalmente ele se dá pelo papilomavírus, né? Que é o vírus do HPV. No meu caso, ele foi um tumor produzido pelo meu próprio corpo, pelas células do sistema neuroendócrino. Ele é chamado carcinoma neuroendócrino, é um câncer raro, agressivo, desenvolvimento muito rápido. Uma celebridade aí que a gente pode mencionar que teve foi o Steve Jobs, né? É um câncer mais comum em pâncreas, pulmão. Eu tive inicialmente no útero, e depois ele se espalhou por outros órgãos do meu corpo. Então, os primeiros sintomas que eu senti, Andressa, o primeiro sintoma, na verdade, foi um sangramento fora do meu período menstrual. Eu lembro nitidamente, eu estava lavando o rosto na pia do banheiro, no dia do aniversário da minha irmã e do meu pai, 24 de março. E eu senti o sangramento, sabe? Foi um sangramento muito anormal. E sempre que eu fazia atividade física, um esforço físico muito grande, esse sangramento surgia. Então, ali eu já percebi que as coisas não estavam certas. Não era um sangramento parecido com menstruação, era diferente. Não, era completamente diferente. É engraçado como a gente conhece o nosso corpo, né, Andressa? A gente sabe quando é alguma coisa relacionada a um escape, a menstruação. Nesse caso não era um sangramento diferente, a coloração, textura, tudo era diferente. E ele vinha acompanhado de dores, né? E eu não sentia cólicas, porque eu tomava anticoncepcional há alguns anos e, graças a Deus, esse anticoncepcional me ajudou muito em relação a dores, TPM e tudo mais. Então, eu sabia que a dor associada ao sangramento era alguma coisa realmente fora do normal. Então, esses primeiros sintomas, eles surgiram. A princípio, eu aguardei, né? Eu fui averiguando, porque tinha muita possibilidade de ser, por exemplo, uma falha no meu método contraceptivo, ele poderia ter perdido a eficácia e tudo mais. Então eu fui acompanhando, fui esperando, no entanto eu fui definhando de uma forma muito rápida os sintomas. Mas você foi esperando ir com a orientação do médico ou você foi esperando da sua cabeça? Não, foi esperando da minha cabeça. Mas foi um esperando muito rápido, porque como os sintomas, as dores eram muito fortes, e o sangramento sempre surgindo depois de um esforço físico muito grande, isso já me alertou, né? Já me alertou para o fato de que poderia ser uma coisa muito errada. Eu esperei porque, conversando com a minha mãe, com a minha irmã, elas disseram, pode ser um escape. Só que o escape ele não costuma durar tanto tempo, então observa uns dias. Então, observei coisa assim, de uma semana. E nessa uma semana, as minhas dores, elas se agravaram muito mais. Então, eu já liguei para o médico. Era um médico muito concorrido, muito bom, por sinal. E ele só tinha vaga para o final do mês. Eu me lembro que eu liguei para ele no dia 2 de abril, uma coisa assim. Ele tinha vaga só para o final do mês, dia 28. Eu falei, moça, eu tô muito mal, eu preciso do primeiro horário que você tiver. E ela, olha, eu tenho um horário, se não me engano era dia 12 ou dia 16, assim, uns 10 dias depois. 5h30 da tarde, serve, pode ser. E ali eu aguardei ansiosamente a minha consulta. E nesse período eu também definhei. Eu não me reconhecia, eu me arrastava, as pessoas me olhavam e falavam, Raisman, o que você tem? Eu falava, não sei, mas eu sei que eu não tô bem. Então foi um período muito rápido, sabe? Tanto é que eu fui pra consulta e eu já cheguei falando pro médico, eu acho que o que eu tenho não é bom. E ele super tranquilo, né? Citei os sintomas pra ele, ele, não, isso é super normal, vamos te examinar. Quando ele me examinou, no rosto dele eu já percebi que tinha uma coisa muito errada. Ele já se assustou, não sabia onde pegava as coisas, sabe? Daí, no momento, ele tentou ficar tranquilo, aparentemente. Ele falou, tem uma massinha aqui, eu vou tirar um pedacinho para fazer biópsia, mas vai dar tudo certo. Eu, não, tudo bem. Eu me troquei, quando eu me sentei, ele falou, Raiz, não posso te perguntar uma coisa? E eu, não, pode. E ele, por que você acha que é uma coisa muito séria? Daí eu expliquei pra ele, né, as razões pelas quais eu achava. E ele simplesmente ficou calado, pediu urgência. Ele disse que não deixaria o material lá para o hospital poder levar, que era para eu levar. Ele queria urgência, ele disse, 5h30 da manhã o laboratório abre. Você vai levar lá
e vai pedir urgência. E assim que o resultado sair, você traz para mim. E assim eu fiz. Esse resultado ficaria pronto, sei lá, 10 dias depois, 15 dias depois. Acho que uns 5 dias depois eu passei na porta do laboratório e falei, vou entrar, vou perguntar, né? Estava pronto. Quando eu tava com o envelope na mão, eu falei assim, não vou abrir, não vou entender nada, né? Por que eu vou abrir? Mas eu abri, curiosidade, né? Não dá. E todas as palavras que estavam lá, eu não entendia nenhuma. Mas se eu pesquisasse no Google elas separadamente, tudo dava câncer. Aí eu falei, não, tem uma coisa errada, porque tem uma palavra aqui falando inconclusivo. Então, muito provavelmente não deu para saber o que é. Vou ter que fazer outros exames, enfim. Essa era a minha, como eu poderia dizer, a minha reflexão, né? A minha abordagem leiga da situação, né? Porque eu lia palavras, eu achava indiferenciado, inconclusivo, não é nada. Não deu para perceber. E mal sabia eu que essas palavras significavam que era um câncer extremamente agressivo e que o tratamento devia ser muito rápido, sabe? Então, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do processo. Hoje em dia, eu acho que se eu pegasse uma biópsia, com certeza eu saberia interpretar. Pelo menos um curso técnico de medicina a gente faz. Mas foi isso. Então, eu consegui pegar esse resultado. No dia que eu peguei o resultado, eu não consegui conversar com o médico. Eu até fui até um hospital que ele faz plantão. Eu me lembro que eu fui com a minha mãe. E eu tava muito mal. Eu já tava muito mal. E quando você fala que você estava mal, você estava o quê? Sem comer, magra, abatida? O que é esse estar mal? Eu tinha sangramento, né, todos os dias, e esse sangramento ele se intensificou, principalmente depois da minha consulta, porque eu não sei se foi porque eu precisei realizar a biópsia, alguma coisa do tipo, mas esse sangramento se intensificou, a cólica aumentou muito, era uma dor insuportável, e o meu abdômen inchava demais. E eu acho que todos esses sintomas reunidos, Andressa, eles proporcionam um desconforto físico muito grande. Então, eu não conseguia comer, eu não conseguia tomar água, eu não conseguia andar direito. Era uma dor tanto física quanto psicológica, eu não sei explicar. Fisiologicamente falando, só a hemorragia já deixa a pessoa muito fraca, né? E ainda vem com essa somatória de sintomas, então, com certeza, era um definhar. Fora que eu acredito que a ansiedade também colabore muito, porque quando você tem uma coisa acontecendo no seu corpo completamente diferente do que você está acostumada, porque eu era saudável, extremamente saudável, me alimentava bem, era daquela que carregava marmita, praticava atividade física 6 vezes por semana, e incentivava todo mundo a ir para academia, sabe? Eu era esse tipo de pessoa. Lembro. Não é? A gente foi fitness juntas, você ainda continua, né? Eu tô aqui tentando voltar. Então. Tanto é que quando eu fui na consulta, a primeira coisa que o médico falou, eu choro até hoje, porque eu tinha pagado a academia no dia anterior, a mensalidade, né? E eu falei assim, nossa, eu vou sair da consulta, vou treinar, vai dar tudo certo. A hora que eu sentei na frente dele, proibida a atividade física. Nenhum esforço, nem andar você deveria estar andando. Então, assim, academia proibida. Chorei. Choro até hoje essa mensalidade que eu não usei. Mas um dia eu vou voltar. E daí eu fui atrás do médico, ele não estava, e eu me lembro que eu fui com a minha mãe, e eu senti a necessidade de ter essa conversa com ela. Eu já sabia que o resultado não seria bom, e que nós enfrentaríamos uma coisa um pouco complicada, né? Então, como eu já estava a par disso mentalmente, eu quis deixá-la preparada. Então, a nossa volta para casa foi toda em torno disso, sabe? Eu pedi para que ela, se caso o resultado não fosse bom, que ela não me enxergasse como vítima, que ela tentasse entender que as coisas teriam um propósito, que às vezes a gente costuma enxergar a doenças difíceis, complicadas, só na casa do vizinho, né? De uma maneira muito distante. E elas podem acontecer conosco também. Então é importante que a gente tenha essa mentalidade. Então eu tentei prepará-la da melhor maneira possível. No dia seguinte eu fui trabalhar, enviei por e-mail o resultado para o meu médico e ele, 5 minutos depois, me ligou, falando: Raisna, realmente tem uma lesão nos seus exames. Eu vou te encaminhar para um amigo meu que é mais especializado nisso do que eu. E ele tá te esperando, é para você ir lá agora, ele tá te esperando. Eu me lembro que eu tinha acabado de chegar no escritório, eu falei, não, depois do meu expediente eu vou.
E as pessoas que trabalhavam comigo falaram assim, não senhora, você vai agora, a gente vai te levar. E daí eu fui, esperei algumas horas para que ele pudesse me atender. Quando eu bati os olhos no médico, Andressa, eu tinha certeza que era ele que ia me ajudar. Eu bati os olhos, sabe aquele reconhecimento que você tem? Eu falei, ele vai me ajudar. Aquele negócio providencial. Providencial. Mostrei a biópsia para ele, ele ficou mais triste do que eu. Ele passava a mão no rosto e falava, não, você é nova, você não tem filho. Aí ele falou assim, aí falou, né, Raisna, você realmente tá com câncer, é um câncer muito agressivo, o desenvolvimento dele é muito rápido, você precisa de tratamento, é pra ontem. Isso era dia 20 de abril. Ele falou assim, você precisa de tratamento pra ontem, eu vou viajar dia 28 e eu não queria viajar assim antes de ter tomado alguma providência em relação ao seu caso. Eu falei, tá, o que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu perguntei pra ele não foi cabelo, não foi nada. Eu falei, o que eu preciso fazer? Aí ele me examinou e disse, olha, é um câncer de colo de útero, então provavelmente seu tratamento será radioterapia, unido à quimioterapia, seu cabelo não vai cair. Então eu já tava ali com aquelas esperanças todas mais elevadas, né? Bom, meu cabelo não vai cair, então tá tudo bem. Ele me examinou, só que ele percebeu que o tumor estava muito grande. Então ele falou assim, esse tumor está saindo quase sozinho e a gente precisa fazer alguns exames para ver como é que tá tudo dentro de você. Ele me pediu vários exames desses pré-operatórios, por exemplo, ressonância, tomografia, enfim. Só que o meu plano de saúde não cobria nada disso. Não cobria nada, eu ainda estava em período de carência e são exames que exigem que a pessoa tenha uma carência maior, né? Ele falou assim, olha, não se preocupa que tudo vai dar certo, a gente vai dar um jeito. Quando eu saí do consultório, eu tava sozinha, né? Eu fiz tudo sozinha, fiz exames, consultas, tudo eu fazia sozinha. Eu sou muito independente em relação a isso. A gente gosta de ir ao médico acompanhado, eu não gosto, eu gosto de ir sozinha. Quando eu entrei no elevador, sabe quando você sente como se você estivesse fora de órbita? Tá, a confirmação veio, isso realmente tá acontecendo, e agora? Cheguei na marcação de exames, expliquei a situação pra moça, ela disse, olha, só daqui a 15 dias. Eu falei, moça, o médico pediu pra ontem esses exames. Ela falou assim, não tem como. Eu falei assim, moça, mas é pra ontem, é muito sério. E ela, o seu plano de saúde não cobre. E eu, ai meu Deus, vamos embora. O seu plano de saúde não cobre. A hora que ela falou isso, eu posso... Aí ela fez a seguinte pergunta, eu posso te ajudar em mais alguma coisa? Eu falei, não. E desabei a chorar. Mas não foi pela situação em si, foi pela burocracia. Porque a partir dali eu vi a burocracia que eu iria ter que enfrentar. Eu não sabia se eu precisaria de cirurgia, não sabia quais outros exames eu teria que fazer, não sabia qual é o tratamento, onde eu faria tratamento, se eu teria condições financeiras para pagar. Então, tudo isso veio como um peso em cima de mim, eu desabei, ela se sensibilizou, pediu para que eu aguardasse e voltou, falando, olha, tem um horário hoje às 6 horas da tarde, tudo bem para você? E eu, perfeito, só que você vai ter que pagar. E esses exames são caros, né? Na hora a gente não pensa, eu falei, não, tudo bem, eu pago. Voltei para casa, na verdade eu voltei para o trabalho, contei para as pessoas do trabalho, a minha chefe disse, Raisna, você não quer voltar para casa, contar para sua família? Eu disse, não, eu quero viver esse dia como se nada tivesse acontecendo. Só que foi impossível. Não acredito! Foi impossível, porque uma das funcionárias do hospital conhecia a minha irmã. A minha irmã, do nada, ela já ficou sabendo, já me mandou mensagem. Eu falei, não conta nada pra ninguém. Andressa, a minha vontade, se eu pudesse, era ter passado por isso tudo e não ter falado nada pra ninguém. Você poupar as pessoas? Oi? Ou o que é seu sentimento? De poupar as pessoas? Ou de evitar esse olhar de dó? O que passava na sua cabeça? O que passava na minha... Eu sempre tive a sensação de que eu não gosto de levar incômodo para as outras pessoas. Tudo que é em relação a mim, eu quero resolver sozinha, eu quero dar a menor quantidade de trabalho possível. Então, acho que a nossa tendência, quando alguma coisa acontece, é querer proteger as pessoas que a gente ama, né? Então, eu não queria que os meus pais tivessem a sensação de cuidar de mim, se preocupar comigo. Afinal de contas, eu já perdi uma irmã, né? Meus pais perderam uma filha com quase 1 ano de idade.
Então, eu sabia o sofrimento que eles carregavam, né? Tanto é que quando eu falei pro médico, eu falei, eu não tô preocupada comigo, eu tô preocupada com os meus pais. Eles já perderam uma filha, eu acho que eles vão temer passar por todo esse processo de novo, eu não quero levar isso pra eles. Então, acho que a sensação que eu tinha era essa, de querer carregar o mundo nas costas, sozinha, muito autossuficiente, e resolver os meus problemas, lidar com as minhas dores, né? Então, eu não queria voltar para casa. Eu não sabia como eu iria contar isso para os meus pais. E eu planejei isso o dia todo. E foi muito difícil. Tanto é que quando eu voltei para casa, eu contei para minha mãe que eu precisaria fazer um exame, mas eu não disse o porquê. Eu só pedi para que ela me acompanhasse. E o meu pai foi conosco, eu também pedi para que ele nos acompanhasse, ele já foi super desconfiado, muito arredio, super bravo. Mas você tá com cólica, você tá com sangramento, por que você não faz um ultrassom? Por que tem que ser uma ressonância? Tem uma coisa errada, o que você não tá falando? E eu não conseguia falar. Cheguei no hospital, fiquei calada, fiz o exame e disse que nós precisávamos ir para casa para que nós pudéssemos conversar. Dali já ficou muito bravo, brigou comigo no hospital. Quando eu cheguei em casa, eu não tive outra alternativa, eu contei, mas foi uma das coisas mais difíceis que eu poderia ter feito. Acho que foi uma das piores sensações ao longo do meu tratamento foi essa, ter que dar notícia. Você tinha quantos anos nesse dia? Você estava com quantos anos? Eu tinha 25. Eu tinha recém-completado 25. Eu completei 25 em janeiro. Em abril, eu já estava vivendo essa vida louca toda, né? E como é que foi a educação do seu pai e da sua mãe? Meu pai, ele é extremamente durão, né? Então, na hora ele fingiu que estava tudo bem, tentou passar força, falou, não, as coisas hoje em dia estão muito avançadas, a medicina, graças a Deus, hoje em dia tem muitos recursos, vai dar tudo certo. A minha mãe, a conversa que nós tivemos no dia anterior não resolveu de nada, ela ficou desesperada, mas mãe a gente entende, né? Ela ficou extremamente preocupada e eu fui dormir reflexiva naquele dia, extremamente reflexiva. No dia seguinte eu tinha alguns outros exames para fazer, exames de sangue e tudo mais, e o médico me ligou bem cedinho, falando, Raíssa, eu tenho acesso ao resultado da sua ressonância, eu preciso que você venha até o hospital porque eu preciso conversar com você. Eu não quis que os meus pais me acompanhassem, nem contei para eles que o médico tinha me ligado. Fui até o hospital com a minha irmã e o meu cunhado, e aí o médico me disse que eu estava com vários outros linfonodos alterados, eles estavam todos espalhados na minha região abdominal, não era só o tumor, e que caso as coisas estivessem da maneira que ele achava que estavam, ele não poderia fazer nada por mim. Daí, nesse dia, eu fiquei mal. Assim, todo o processo anterior, ele me assustou um pouco, mas não ao ponto de eu achar que as coisas não teriam jeito, sabe? Então, quando ele disse isso pra mim, eu não vou poder te ajudar, não vou poder fazer nada por você, isso meio que acendeu uma chavinha dentro de mim. Nossa, pode ser que amanhã eu não esteja aqui, e agora? O que eu fiz? Quem eu fui? O que eu aprendi? Mas sabe? quando ele falou isso, que ele não poderia fazer, ele estava falando dele ou ele estava falando da medicina? Assim, era da competência técnica dele? Aí teria que fazer um encaminhamento ou era de uma forma geral? Eu acredito que da competência técnica dele, mas ao mesmo tempo alinhada à medicina no geral. Porque uma metástase generalizada daquela forma, ela poderia realmente trazer uma dificuldade muito grande para o sucesso de qualquer tratamento, né? Era grave. Era muito grave, então a sensação que eu tive é que no dia seguinte eu poderia não estar aqui, né? Então, nesse final de semana eu fiquei muito mal, fiquei reflexiva, porque ali já me acendeu uma luzinha dizendo: vou fazer quimioterapia, vou perder meu cabelo, vou ficar careca, vou ficar horrorosa. Essa é a primeira coisa que a gente pensa, sabe? São coisas extremamente superficiais, mas que ao mesmo tempo, diante de toda essa superficialidade, são coisas importantes. A gente aprende que tudo que ao mesmo tempo, tudo que não tem peso, em contrapartida tem, sabe?
Nada é tão irrelevante que não possa ter importância. Tudo que é legítimo é relevante. Sim. Então, nesse final de semana, vários questionamentos me passaram pela cabeça. Fiquei só trancadinha no meu quarto, não falei nada para os meus pais, fiquei quietinha. E dali eu refiz uma análise geral de todas as coisas que eu achava que eu acreditava e todas as coisas que eu achava que não eram tão reais assim, sabe? E deixa eu te perguntar, você sempre teve essa pegada mais espiritualizada, desse olhar, dessa comunhão com Deus? Sempre foi assim? Isso já era de você? Ou foi durante, depois que isso surgiu? Andressa, nem sempre. Não porque nem sempre, né? Eu nunca tive uma comunhão com Deus tão sobrenatural quanto a que eu consegui construir ao longo do tratamento. Mas é muito importante dizer que antes de descobrir a doença, eu já estava nessa pegada mais conectada, mais espiritual há, 2 anos. Foi justamente em 2016, quando essa moça me apareceu, ela me sugeriu que eu fosse procurar, ela tem os caminhos dela, né? Então ela me sugeriu um lugar. Eu já acreditava nas mesmas coisas que ela, só que eu não tinha o hábito de praticar, né? Então, a partir dali que começou a minha jornada. Então, eu comecei a me aprofundar muito mais, a me espiritualizar muito mais, me conectar muito mais com Deus, entender o propósito das coisas, estudar mais sobre o universo. Cada um acredita no que preferir, né? Eu acho que toda crença é legítima, desde que ela traga benefícios não só pra gente, como para as outras pessoas. E a minha crença me fazia muito bem. Então, ela já me trouxe esse preparo. E todo o meu tratamento, toda a minha descoberta, ela foi em torno disso. Foi um caminho espiritual. Desde a descoberta, desde antes de descobrir, na verdade, né? Antes de descobrir, eu estava em um lugar e me disseram que em 3 semanas eu teria as minhas respostas. Eu falei, quê? Como assim 3 semanas? Na verdade, nem foram 3 semanas, foram 3 luas, coisa de um mês, sabe? Eu falei assim, o que de tão extraordinário vai acontecer na minha vida em um mês, que vai mudar tudo, né? Até parece, minha vida é pacata, sempre foi tranquila, enfim, besteira. No dia seguinte eu tive o primeiro sintoma. No dia seguinte, uma semana antes da minha primeira consulta, eu fui até uma palestra e antes de entrar na palestra eu fiz uma oração. Eu pedi a Deus que aquela palestra me instruísse, que me trouxesse os ensinamentos necessários. E quando o palestrante começou a falar, ele estava falando, a palestra era sobre a dor, a função da dor na nossa vida. E ele disse a seguinte frase: tem pessoas que sofrem por causa de uma unha encravada. E tem outras que estão com câncer em estágio terminal e falam, esse câncerzinho não vai me vencer. Quando ele falou a palavra câncer, eu falei, tô com câncer. Eu saí convicta da palestra, eu falei, eu estou com câncer. Nada me tirava da cabeça. Eu não tinha nem feito a primeira consulta. Então, quando eu fiz a primeira consulta, quando eu fui conversar com o médico para ele interpretar minha biópsia, quando ele disse, Raíssa, você tá com câncer, a primeira coisa que eu falei para ele foi, eu já sabia. Não é uma novidade para mim, por isso que eu não fiquei assustada, por isso que eu não chorei, sabe? De imediato. E daí eu me perdi. Mas enfim, foi o final de semana que eu estava comentando, né? Daí nesse final de semana eu tive esse encontro comigo mesma. Na segunda-feira eu já acordei muito mal. Eu acordei com uma hemorragia extremamente severa. Eu não conseguia andar, não conseguia dar 2 passos, era uma dor insuportável. Fui até o médico. Ele falou, Raíssa, você não vai aguentar, eu preciso te operar. Você tá perdendo muito sangue. O tumor está muito grande, seu abdômen está muito inchado. Se eu não fizer essa cirurgia, no máximo até amanhã, você não vai estar aqui. E daí me veio aquele baque, né? Tá, e agora? O que eu faço? Meu pai tentou me tranquilizar, eu já fui até o meu trabalho, já me despedi de todo mundo. E é aí que a gente entende, Andressa, porque muitas vezes a gente se apega a coisas do nosso dia a dia. Eu não posso fazer tal coisa porque é meu trabalho. Eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho compromisso X, academia, sabe, curso. Só que você tem que parar para analisar que às vezes vai acontecer uma situação na sua vida que amanhã você não vai poder fazer nada disso. E aí, sabe? O quanto a gente prioriza certas coisas, o quanto a gente dá valor a certas coisas que a gente não precisaria dar. Ou às vezes a gente precisa dar uma atenção maior para outra área
mas a gente não quer se desapegar de certas coisas porque acha que são insubstituíveis, que são eternas, e a gente não consegue analisar essa rotatividade, né, que o universo está sempre proporcionando no nosso dia a dia. E muitas vezes por causa do julgamento do outro. Nem é por uma coisa que a gente acredita. É porque Exatamente. Não vão pensar o que o fulano vai achar. E isso é que deixa essa escolha mais triste ainda. A gente tem uma dificuldade muito grande em tomar decisões, né? E foi uma coisa que eu aprendi durante o meu tratamento. Às vezes tomar uma decisão é uma coisa tão simples. É tão fácil resolver certas coisas. Vamos em tal lugar? Não quero ir. Ai, mas se eu falar que eu não quero ir, o fulano vai ficar bravo comigo, vai ficar chateado. Mas tá, você não quer ir. Qual o problema de falar não? Não vai, pronto, né? Você precisa comprar uma coisa e você precisa sair de casa, você tá atrasado, mas você precisa comprar? Precisa. Então vai lá e compra, sabe? São coisas que a gente se estressa às vezes por antecipação, são coisas super fáceis de resolver e a gente tem a tendência a criar dificuldades, né? A gente tem facilidade em criar dificuldade. Então, durante o meu tratamento foi bom nesse sentido. Eu consegui simplificar muitas coisas e é um exercício diário, porque muitas vezes eu me pego ainda dificultando muitas coisas, né? Quando você está no olho do furacão, é muito engraçado, você enxerga a sua finitude mais próxima, então você não tem receio de tomar decisões, de falar que você não quer alguma coisa, de ser você mesmo. Enfim, então, eu acho que o ideal seria que a gente vivesse com essa consciência todos os dias. Facilitaria muito as coisas. E que a gente pudesse aprender pelo exemplo do outro, né? Isso seria um presente. Seria um presente. Eu mesma, às vezes, eu me pego em coisas que eu mesma falo para os outros não fazerem, sabe? Que durante o tratamento era muito fácil para mim, e hoje em dia, na correria do dia a dia, se tornou complicado de novo. Então, por isso, esse autoaprimoramento é tão importante, né? A manutenção disso, né? Sim. E daí eu fiz a cirurgia no dia seguinte. E a cirurgia, você retirou algum órgão ou retirou o tumor? Retirei. Eu fiz a retirada do útero, das trompas, e de vários linfonodos que estavam espalhados na minha região abdominal, além do tumor de 9 centímetros que eu tinha. Não foi uma decisão complicada para mim aceitar a perda do útero, porque, afinal de contas, para eu estar viva, era necessário que ele fosse retirado, né? Então, antes eu viva sem o útero que com o útero dentro de um caixão. Não faz sentido. A maternidade, ela pode se exercer de várias outras formas, várias outras possibilidades. Não é uma dificuldade para mim pensar nisso, apesar de que, quando surgiu a notícia de que o útero seria retirado, eu sofri a expressão em inglês eu sei agora, em português foi aquela sensação agridoce de eu não sabia se eu seria mãe e nem me planejava muito a respeito disso. Mas hoje, como eu tenho a convicção de que eu não posso, alguma coisa dentro de mim estava incomodada com aquilo, sabe? Porque uma coisa é você poder e ter a decisão de escolha entre eu quero e eu não quero. Outra coisa é você não poder de jeito nenhum. Então, quando te tiram esse poder de escolha, alguma coisa muito grande dentro de você muda. É muito interessante, né? Nosso cérebro ele trabalha de uma forma egóica até, né? Porque o que passava dentro de mim era, nossa, mas ninguém no mundo vai carregar as minhas características. Se um dia eu morrer, não vai ter nenhum pedacinho de mim andando por aí, sabe? Não vai ter uma continuidade da pessoa que eu fui. Os meus genes não vão estar por aí. Então, eu acho que é muito mais uma relação do ego do que do desejo em si, de trazer alguém ao mundo. Eu viajei muito nessa reflexão, mas foi isso que aconteceu. E aí a cirurgia aconteceu, foi um dia típico de episódio de Grey's Anatomy. Eu gostaria que tivessem filmagens do dia para que nós pudéssemos assistir, porque ao longo do meu tratamento eu vivi tanta coisa que se me falassem, isso é um filme premiado, eu acreditaria. Porque eu vivi coisas que eu jamais imaginei viver. Quando a gente escuta as pessoas contando, a gente sempre imagina, mas a sensação, quando a gente está lá, é completamente diferente. Completamente diferente. E esse dia foi um deles.
Eu entrei, me internei, o médico fez o pedido, né, de emergência para que eu pudesse fazer a cirurgia através do plano de saúde. Afinal de contas, eu estava muito mal, sangrando muito, não tinha condições de eu ficar do jeito que eu estava. Eu dei entrada no pronto-socorro e ele precisou me internar. Ele disse: vou precisar te operar. Durante a minha espera da autorização do plano de saúde e a minha cirurgia, o meu médico fez 3 partos, enquanto o plano de saúde decidia se eu podia ser operada ou não, mesmo sendo emergência, mesmo estando muito mal. E eles não aceitaram, eles recusaram, e o médico disse: eu não posso esperar, eu preciso te operar mesmo assim. O que a gente fez? Eu trabalho no escritório de advocacia, o pessoal do escritório simplesmente escreveu uma liminar de uma hora para outra, correram do escritório até o hospital, correram pelos corredores, chegaram na porta da sala de cirurgia, eu já estava anestesiada, não me mexia daqui para baixo, todos os médicos em cima de mim, o meu médico segurando o papel para eu poder assinar, não sabia o que eu estava assinando, e começaram a cirurgia. Foi mais ou menos assim. Cena de filme mesmo, fiquei imaginando aqui. Foi ele na porta do centro cirúrgico, os outros médicos em volta de mim, eu não entendendo o que estava acontecendo. Ele pega um papel, fala: assina aqui, onde eu tenho que assinar, não sei. E daí eles me apagaram, eu fiz a cirurgia, acordei no meio da cirurgia. Foi um sucesso, foi maravilhoso. E eu acordei, né, com muitas dores, muitas visitas, foi um período de recuperação muito complicado. É uma cirurgia muito longa, muito extensa, com uma cicatriz imensa, porque como a minha região abdominal inteira foi examinada, foi movimentada, alteraram posição de ovário, enfim, foi um corte profundo e a dor mais ainda, né? Minha irmã fala que eu sou uma das pessoas mais fortes para a dor que ela conhece, e ela fala: se você fala que alguma coisa dói, é porque dói. E realmente foi um período muito complicado. Então eu não levantava, eu precisava de ajuda para me virar na cama, eu precisava de ajuda para tudo. E foi ali o meu calvário, foi o meu martírio, porque eu detesto depender das pessoas para alguma coisa. É o meu pavor maior da vida. E dali eu precisava de ajuda para levantar, para tomar um remédio, para tomar água, para me movimentar na cama, sentindo dores extremas. Foi o meu exercício, além de paciência, de humildade. Porque ali eu percebi o quanto eu era arrogante, de não aceitar ajuda, de não conseguir entender que muitas vezes eu vou precisar dos outros, eu não vou conseguir fazer tudo sozinha, né? Então foram os meus momentos complicados, digamos assim. Você entende que esse foi o fundo do poço? Esse momento? Durante o meu tratamento? Não, ainda não. Ainda teve? Foi um doce. Porque ali eu ainda estava tentando entender como eu iria reagir a tudo, apesar de que eu estava reagindo muito bem. Só que a minha preocupação maior era com a dor das pessoas que estavam ao meu redor. Só que dor é uma coisa muito subjetiva, né? E aí também mora a nossa arrogância de querer controlar a forma como os outros reagem, como os outros se sentem a respeito de alguma situação. E a gente só tem controle sobre aquilo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente sente. Como a gente vai reagir a alguma situação, o outro está no domínio dele, né? É um direito dele. E essa foi a minha dificuldade, porque ali, entre todas as minhas dores físicas e psicológicas, tinha minha família, que queria me proteger a todo custo, que não queria me perder. Na minha cabeça, se eu morresse, não era algo tão grande assim, tudo bem, todos nós um dia iremos, então eu estava tranquila em relação a isso. Mas você imagina para uma pessoa que te ama demais, ter que conviver com a ideia de que talvez amanhã você não esteja aqui, né? E é muito complicado ver as pessoas que a gente ama sofrendo. Sim. Mas isso eu só fui aprender, eu tive que passar na pele, mas não comigo, né? Mas isso talvez seja história para outro vídeo ou para o final desse. E o fundo do poço, eu diria, Andressa, o primeiro deles eu acho que foi durante o meu período de recuperação, que eu não melhorava, as dores não iam embora, o médico dizia que era para ter acontecido uma diminuição, pelo menos, e não aconteceu.
E eu ainda continuava tendo aqueles mesmos sintomas, o sangramento, mesmo não tendo mais útero, muitas dores, uma fadiga extrema, o sono muito complicado. E eu não entendia por que aquilo estava acontecendo, né? A minha mãe, ela já fez a cirurgia de esterectomia, que é a retirada do útero. Ela falava, filha, com 15 dias eu já estava um pouco melhor, você não está melhorando. E daí eu ia ao médico, eu não podia fazer outros exames porque ainda estava muito recente. E a gente estava aguardando o resultado das minhas biópsias, porque eles mandaram um tumor para biópsia, para imunistoquímica, que é um exame que detecta qual o histórico do tumor, quais seriam as origens, qual seria o melhor tratamento. Eu estava no aguardo desses exames para eu poder dar o próximo passo. Só que nesse período, todos os meus exames demoraram demais para ficar pronto. Foi um período de 40 dias, mais ou menos. Enquanto isso, eu fui me recuperando, só que eu não melhorava. Quando a minha biópsia chegou, nós conversamos com o meu médico e o meu médico, ele disse que realmente era o que ele estava imaginando, era um câncer muito agressivo, embora a imunistoquímica não tivesse conseguido detectar qual tipo de câncer era. Então, a gente ainda estava no escuro, né? Não dava para saber que tratamento, qual caminho tomar. Então, nisso, a gente procurou alguns hospitais que pudessem me receber. O primeiro deles foi o Hospital de Barretos, né? O Hospital de Amor. Só que eu fui rejeitada a princípio. Você envia os seus documentos, os seus exames, e eles analisam o seu caso, veem se eles têm capacidade de te atender ou não. No meu caso, eu fui recusada. Só que eu não queria fazer tratamento fora. Eu não queria sair da minha cidade, não queria sair do meu mundinho, da minha zona de conforto. Já estava doendo demais, já era um processo complicado demais. Então, eu queria menos dor de cabeça possível, sabe? Então, eu não queria sair daqui. Eu queria fazer tratamento aqui mesmo. Só que, providencialmente, o nosso hospital oncológico, o nosso centro oncológico daqui estava fechado. Acho que fazia mais de 2 meses que não vinha medicação. Então, eu tinha que procurar outro lugar. Então, aí começou aquela história, eu não quero sair da minha cidade. Então eu não quero sair do meu estado. Eu queria tudo, menos Barreto. Não sei por quê. Só que quando meu pai me disse, filha, amanhã nós vamos para Barreto. Por quê, pai? Já vai começar meu tratamento? Não, eles te recusaram. Quando ele me disse que eles me recusaram, eu fiquei assim, como assim? Sabe aquela sensação de que quando você pode escolher, é aquela história da maternidade. Quando você pode escolher, tá tudo bem você recusar. Mas quando alguém diz que não vai te aceitar, para mim aquilo ali foi como se uma pontinha de esperança tivesse se esvaído, sabe? Então, nesse período que nós estávamos procurando hospitais, eu fiquei muito mal. Então, nós fomos para Barreto tentar conversar, ver se alguma coisa poderia ser revertida. E quando nós fomos para lá, acho que esse foi meu fundo do poço, porque eu já estava muito mal, eu não melhorava, e durante a viagem eu me senti 3 vezes pior, porque eu sentia as dores da cirurgia, eu tinha que ficar sentada ou em pé, esperando, eu me contorcia nas cadeiras. Cheguei em Barretos, eu me surpreendi com a quantidade de pessoas, com o tamanho do lugar, eu fiquei desesperada, mas eu não aparentava isso. E nós fomos com a cara e com a coragem. A gente chegou lá, 6.000 pessoas por dia são atendidas, né? Nós nos sentamos às 6 horas da manhã, fomos ser atendidos 6 horas da tarde e assim, com muito custo. E nesse primeiro atendimento, muitas lágrimas rolaram, não minhas, dos meus pais. Eles choraram pro hospital inteiro. Eles fizeram o hospital inteiro chorar com eles. Então, foi uma cena muito triste. Para mim, já era complicado eu estar passando por aquilo. E ver os meus pais daquele jeito, tendo que implorar pela minha vida, não era uma coisa que me deixava feliz. Muito pelo contrário, eu fiquei angustiada, angustiadíssima. E eu saí do hospital passando muito mal. Mas não era acho que não era nem pelo câncer em si, é pela angústia do que eu presenciei naquele dia, sabe? Você vê os seus pais desesperados, implorando para que não te deixassem morrer, outras pessoas que sequer te conhecem chorando por sua causa. Foi desesperador para mim, sabe? Eu pensei, o que está acontecendo? Eu acho que eu não consigo nem imaginar, assim, o quanto que deve ter sido sofrido isso. Foi cena de filme, igual eu te falei, cena de filme.
No dia seguinte, nós tínhamos uma reunião agendada lá, meus pais conseguiram ser ouvidos, né? E com muito custo, eu assim, não vou me estender muito, mas foi outro dia que não foi fácil, nada fácil, eu fui aceita. Só que no que eu fui aceita, eu só seria aceita em vagas de desistência, ou seja, outras pessoas teriam que partir ou recusar o tratamento lá para que eu pudesse ser encaixada, né? E voltei para casa. Voltei para casa sem muitas esperanças, mas com uma luzinha no fim do túnel. Só que nesse retorno para casa, Andressa, os meus rins já não funcionavam mais. Eu já não funcionava mais, sabe? Eu cheguei em casa, isso era uma terça-feira, e no dia seguinte me ligaram, dizendo que a minha consulta seria na semana seguinte, então eu tinha conseguido a vaga, mas eu estava 10 vezes pior, então eu não conseguia fazer xixi, eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia tomar água, o cheiro da água já me deixava nauseada, se eu me levantasse, a vontade de desmaiar era muito grande, então eu fiquei de cama e chorava muito, com muita dor. Tinha vezes que eu ia dormir, eu colocava o travesseiro no rosto para poder gritar, para que minha família não escutasse, porque a dor era muito intensa. E essa dor, ela vinha de onde? Dos outros tumores, da cirurgia? Era na minha região abdominal inteira. Era inteira. Assim, o seu corpo, você percebe o quanto ele está interligado, uma coisa está interligada à outra, que quando uma coisinha não vai bem, é como se todas as outras fossem puxadas, sabe? Assim, eu não sei explicar, pelo menos no câncer é desse jeito, você sente cada pedaço do seu corpo. E minha região abdominal inteira, ela gritava, assim, acho que dos pulmões até a pelve, sabe? Era muita dor. E eu fiquei em casa, muito mal, os meus pais não estavam, a minha irmã não estava, e a gente já estava num conflito muito grande porque eu me sentia uma criança. Lembra que entra aquela história de eu não querer ser cuidada, não querer receber ajuda, querer tomar as minhas próprias decisões? O que aconteceu foi que os meus pais, eles voltaram a me enxergar como uma criança de 5 anos, que precisa ser amparada, que precisa ser cuidada, que precisa que outras pessoas tomem as decisões por ela. E eu queria ser ouvida, né? Aquilo estava acontecendo comigo, mas era para que eu pudesse resolver e participar das coisas também. E isso não estava acontecendo. Então, ali, aquele conflito, ele se estabeleceu de uma forma muito intensa. O meu pai, nas consultas comigo, ele entrava na consulta, eu ficava de fora, sabe? Conversando com o meu médico. Às vezes eu queria conversar com o médico, eu não podia. Então, isso me deixava muito frustrada. E de frustração em frustração, de rinha em rinha, a gente foi aprendendo a se comunicar. Só que ainda era muito complicado. E esse episódio de Barretos, deles chorarem, de ser muito complicado, mexeu muito comigo internamente. Eu voltei extremamente chateada, muito irritada pelo caminho que as coisas tomaram. E aquilo intensificou muito mais a minha ansiedade. Então, num período que eles não estavam em casa, num desses dias aleatórios, que eu não estava nada bem, eu falei, de hoje eu não passo. Então, eu preciso ir para o hospital. Eu sabia que eram os meus rins que não estavam funcionando. Eu achava que eu estava com alguma insuficiência, mas que se eu fosse para o hospital tomar um remedinho ia ficar tudo bem. Então eu fui sozinha para o hospital. Na verdade, sem a minha família, né? Eu liguei para uma amiga e falei, eu tô muito mal, preciso que você me leve para o hospital. Eu tinha quase desmaiado no banho. Daí ela me levou, nós chegamos no hospital, eu dei a entrada, meu médico estava viajando, mas ele me encaminhou para outro médico de confiança. Fiz uma tomografia e ele disse, então, Raisna, eu vou te internar porque você não tá muito legalzinha, não. Mas vai ficar tudo bem. E eu, tá. Nessa hora, meu telefone tocou. Era meu pai. Você tá louca? Quem que você pensa que você é? Como que você vai pro hospital e não avisa ninguém? E a partir desse dia, as coisas mudaram. Porque eu disse, eu não estou louca. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu vim pro lugar correto, que é o hospital. Quando você chegar, nós conversamos. Desliguei o telefone e a partir dali eu fiquei convicta de que eu tinha que me posicionar, porque essa era uma dificuldade muito grande minha ao longo da minha existência inteira. Eu não sabia me posicionar, eu não sabia impor aquilo que eu queria sem ser completamente submissa ou muito agressiva. Então eu não conseguia encontrar esse meio termo. E a partir daí eu consegui ver uma saída, enxergar uma saída.
E o meu pai também conseguiu enxergar uma saída para aprender a escutar, para aprender que talvez ele não soubesse sempre o que é melhor para as outras pessoas, embora ele sempre tivesse uma boa intenção por trás, né? Nem todo mundo é 100% certo, nem todo mundo é 100% errado. Então ali a gente aprendeu a se comunicar. E nesse dia, eu fiquei internada o dia todo. Na parte da noite, o meu médico, ele tinha retornado de viagem, foi me ver. Ele disse, Raisna, você não tá bem, realmente são os seus rins. Eu falei, mas por que isso está acontecendo? Ele falou, seus rins estão parados, eles não estão funcionando. Eu falei, por quê? E ele, é por causa do tumor. Só que quando ele disse o tumor, eu achei que era o tumor que eu tinha tirado. Sabe quando você não faz associação? Para mim eram reflexos do câncer, mas não tinha nada que fosse novo. Ele disse, por causa do tumor. Eu disse, não, tudo bem. Ele disse, você não tá mal, não? Eu disse, não, tudo bem, vai dar tudo certo. E nisso ele falou, você é fora de série, você não tá sofrendo. Eu falei, nesse dia eu acho que eu mesma me ensinei uma coisa. Eu falei, doutor, eu sofrer, eu ficar brava, eu ficar chateada, revoltada, não vai fazer a doença ir embora. Então, a única coisa que me resta é aceitar e tentar enxergar isso da melhor maneira possível, né? Mas então, tumor no rim. Aí é que tá. Eu não sabia, também não perguntei, porque a minha intuição sempre falou, Raíssa, não pergunta nada. Só vive, só faz. E eu não perguntava, sabe? E nessa noite eu piorei muito, eu não melhorava, me deram medicação. No dia seguinte, o médico disse, Raíssa, seus rins estão parados. Eu preciso fazer com que eles funcionem novamente, que a gente não quer que você perca os órgãos, né? Então, eu vou precisar fazer uma cirurgia em você. Só que, no estado que você tá, você vai aguentar ir para Barretos? Dentro de uma ambulância? 6 horas de viagem? E eu falei, não. E nisso meu pai falou, é ela quem decide. Esse dia foi uma catarse, assim, foi bonito porque ele permitiu que eu tomasse uma decisão, mas ao mesmo tempo eu senti o peso de ter que tomar uma decisão tão séria. Porque quando ele me perguntou se eu achava que eu ia aguentar, eu falei, não. E ele disse, então eu vou te operar. Eu falei, tudo bem. Só que quando ele disse que ia me operar, eu chorei. Mas eu não chorei aquele choro alto, foi aquele choro contido, sabe? Que as lágrimas escorrem. Você fala, não acredito que isso está acontecendo. Mas foi o peso de ter que tomar uma decisão. Então, tomar decisões, ser donos de nós mesmos é muito bom. Liberdade é maravilhoso. Mas tudo tem um preço, né? Cada escolha que a gente faz, ela tem o seu peso próprio, a sua medida própria. É importante que a gente tenha sabedoria para lidar com elas, né? E aí foi isso. Fiz outra cirurgia, meio acordada, meio dormindo, escutando o médico cantar Infiel a cirurgia inteira. Infiel? Infiel, da Nayara Azevedo. Infiel, eu quero... Ele era maravilhoso. Então, assim, dentre todas as dores que eu passava, Deus, ele sempre mandava, assim, os pequenos agradinhos, sabe? Porque eu fui tão mimada, Andressa, durante o período. Eu achava que era uma pessoa mais sozinha, de menos amigos. E muito pelo contrário, sabe? A solidariedade das pessoas me consternou muito. Eu fui muito amparada, desde o primeiro momento, muito bem recebida. E eu tive só médicos maravilhosos, graças a Deus. E aí foi isso, né? Fiz a cirurgia, os rins voltaram a funcionar. Eliminei acho que 14 litros de urina através da cirurgia. Então, assim, eu tava intoxicada, completamente intoxicada pela urina. Eu me lembro que quando eu cheguei no hospital, eu falava, ai meu Deus, eu quero tanto fazer xixi, mas eu não consigo. Não saía nada. E daí eu lembro que eu vi uma moça entrar no banheiro e ela foi, sei lá, fazer as coisas dela. Eu pensava, gente, ela consegue fazer xixi. Quanto isso é extraordinário, ela consegue fazer xixi. E isso é tão bom que eu não consigo nem me lembrar como é que é, sabe? O quanto é precioso você conseguir ir ao banheiro fazer uma coisa tão simples. E daí foi isso. Eu saí do hospital, eu fiquei internada durante o final de semana e já fui para Barretos direto. Saí do hospital, fui para Barretos, cheguei lá, tinha uma consulta. Na consulta, eu já estava muito mal, eu me contorcia na cadeira, eu não sabia quem eu era, onde eu estava, zureta.
uma das enfermeiras que me atendeu da primeira vez, ela me reconheceu e falou: o que você tem? Eu falei: eu tô muito mal, pelo amor de Deus, me ajuda. Tô com muita dor. Pior dor que eu já tinha sentido. Ela me medicou, me deu morfina, fiquei extremamente grogue e fui pra minha consulta. Daí o médico começou a fazer as perguntas iniciais e nisso meu pai falou: ah, mas o câncer voltou, os tumores voltaram. No que ele falou os tumores voltaram, eu falei: não voltou não. E ele: voltou sim. E ele saiu da sala, simplesmente. Saiu e me deixou sozinha com o médico. Eu falei: olha, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas eu passei por uma cirurgia esse final de semana, relatei tudo pra ele. E ele falou: olha, o nosso protocolo é agendar os seus exames, todos novamente. Nós temos vaga só pro final do mês. Eu falei: até o final do mês eu já morri. Eu tinha essa convicção. Eu falei: eu não tô legal, até o final do mês eu tô morta. Ele falou: mas eu não posso te passar na frente, é o protocolo do hospital, tem outras pessoas na fila. Eu falei: não, tudo bem. Eu saí do consultório dizendo: vou vomitar. Tinha uma lixeira logo na minha frente, eu só sei que eu abri essa lixeira, comecei a vomitar, saiu cadeira de roda de tudo quanto é lado, e mantiveram em observação e eu não melhorava. Aí o médico retornou e falou: Raisna, eu olhei os seus exames, realmente eles estão no limite, eu vou precisar te internar. Fui internada, fiz todos os exames de madrugada mesmo. 1h da manhã estava eu lá na máquina de ressonância e no dia seguinte os resultados vieram e o câncer realmente ele tinha se espalhado, tinha atingido vários órgãos, rins, bexiga, parte inicial assim do estômago, osso da bacia, reto, enfim, eu estava tomada pelo câncer e a única pergunta que eu fiz foi: eu vou fazer quimioterapia? Vai. Meu cabelo vai cair? Vai. E só isso que eu perguntei. E daí eu fiquei reflexiva. Eu falei: tá, e agora? Meu maior medo, que era ficar careca, vai se concretizar. O que eu vou fazer com isso? E aí eu me perguntei: Raisna, você tem escolha? Não, Raisna, você não tem escolha. Então o que você vai fazer? Você vai lidar? Você vai dar um jeito e vai lidar. Só que do lado de fora, enquanto eu estava reflexiva, os médicos disseram para os meus pais que não tinha mais o que fazer, que eles iam me medicar o máximo possível para que eu não sentisse tantas dores, mas que, segundo a medicina dos homens, eu já era um caso perdido. Aí o meu pai, ele inclusive perguntou: ah, mas nenhum milagre, não dá para fazer nada, nenhum milagre consegue salvar ela? E o médico disse que a gente não trabalha com milagre. Daí meu pai, muito astuto e muito fanfarrão, falou: pois você vai ver. Pois você vai ver. E eu não sabia dessa situação, eu fiquei sabendo só depois que eu melhorei. E eu acho que isso foi até bem fundamental para que eu mantivesse o bom ânimo durante o tratamento todo, sabe? Porque eu nunca duvidei que eu pudesse vencer de alguma forma. Eu sabia que a minha situação era séria, eu sabia que o câncer era extremamente agressivo, que as minhas chances não eram muito grandes, porque eu já era um caso avançado, metástase, que eu tinha possibilidade de me curar ou não. Mas eu nunca duvidei que eu já era curada. Eu não me enxergava doente, eu sempre me enxerguei fazendo tratamento. Falava: eu não tenho nada, eu estou simplesmente fazendo um protocolo. Tanto é que em todas as consultas os médicos falavam: Raisna, como é que você tá? Tô ótima. Raisna, como é que tá a medicação? Eu tomava muita medicação para dor no início, né? E aos poucos eu mesma fui retirando essa medicação, porque eu queria ver como o meu organismo estava reagindo, se eu precisava dela ou não. E aí um belo dia ele falou: ah, e minha medicação para dor, como é que tá? Tá surtindo efeito? Eu falei: não sei, porque eu não estou tomando. Então acho que tá surtindo efeito sim, porque eu não tô sentindo nada. Não tô precisando dela. Não, e eu me lembro que quando eu terminei meu protocolo, das primeiras quimioterapias que eu tomei, eram 18 que eu precisava tomar, em torno de 6 meses. Elas não seriam as últimas. Depois eu faria um outro protocolo com outras medicações, eu teria que fazer radioterapia, enfim. Tanto é que eu nem comemorei meu último dia de quimioterapia, que inclusive eu acho que agora domingo faz 2 anos que eu terminei a última. Porque eu terminei a quimioterapia, fui para consulta, ele falou: Raisna, eu preciso fazer um exame chamado PET-CT, é um exame caro, geralmente ele demora para sair. E eu queria que você fizesse algumas outras quimioterapias desse protocolo para você não ficar muito tempo esperando sem fazer nada. Eu falei: não vou fazer. Vocês combinaram comigo 18, eu fiz as 18 e eu vou ficar com as 18. Ele: não, Raisna, mas às vezes, por garantia, é bom. E eu já estava muito saturada, porque essas quimioterapias me destruíam, eu não me reconhecia, modifica não só o seu corpo, o seu paladar, mas o seu psicológico, sabe?
A quimioterapia, ela age muito no seu sistema neurotransmissor, então você fica com um mau humor horrendo, você não se reconhece, você vai de um pico de felicidade muito alto para uma depressão profunda. Então, são sensações que não são nada agradáveis. Na minha última quimioterapia, eu simplesmente achei que eu fosse morrer, porque eu passei muito mal. Então, eu não queria passar por aquilo de novo, já que não era necessário, né? E na minha cabeça eu tinha tanta convicção que eu estava curada, Andressa, que eu não tinha mais nada. Eu falei pra ele, eu não vou tomar porque eu não tenho mais nada. Ele falou assim, você tem certeza? Eu tenho. E você vai ver, quando você pegar os exames, você vai ver que eu não tenho mais nada. E dito e feito. Ficando arrepiada aqui de escutar essa história. Dito e feito, eu fiz os exames e graças a Deus os resultados foram os melhores possíveis. Quando ele me chamou para consulta, eu sempre ia sozinha, né? Eu te falei que eu gosto de ir ao médico sozinha. Eu ainda não consegui me livrar muito dessa síndrome de autossuficiência. Tanto é que uma das minhas brigas maiores com os meus pais foi essa, que eles queriam me acompanhar em todas as consultas e eu proibia a entrada de qualquer pessoa comigo. Eu pedi para anotarem no meu prontuário, proibido acompanhante, não quero. Então, assim, eu sei que isso é um defeito que talvez eu precise corrigir, mas, enfim, eu fui nessa consulta e quando ele falou, Raíssa, realmente estava certo, não tem mais nada. Ao invés de eu chorar, a primeira coisa que eu falei, eu não falei, eu te falei, eu sabia, assim, eu fui enfiar o dedo na cara dele, até peço desculpas, caso um dia ele veja esse vídeo, me desculpe, eu não deveria ter enfiado o dedo na sua cara, mas foi por uma boa causa e fui dispensada de tudo, você acredita? Fui dispensada de radioterapia, de braquiterapia, o tratamento que seria extremamente prolongado, sem previsão de finalização. Ele foi finalizado muito antes do que qualquer um pudesse imaginar, sabe? Um caso de 6 meses. Oi? Durou um mês de 6 meses. Foi, assim, de quimioterapias foi 6 meses, né? Mas o tratamento, no geral, durou muito mais. Dura até hoje, né? Porque eu não tô livre. Mas foi muito rápido e foi uma coisa que surpreendeu todo mundo, porque ninguém esperava que eu um dia fosse me curar ou que eu sequer estivesse viva, né? Extraordinariamente estou aqui. Mas para mim não é nada tão extraordinário. Eu acho que o meu psicológico contou muito, sabe? Eu acreditava que eu estava bem, então acho que o meu corpo entendeu que eu estava bem. Não, com certeza. Chamem de psicológicos, chamem de espiritualidade, chamem de milagre, mas alguma coisa fora do nosso eixo do ser humano aconteceu. Tanto no começo quanto no fim dessa história, assim, sobrenatural. E Raíssa, você conheceu um rapaz também, né, nessa jornada aí, e eu até vi que você, não sei se é um projeto, o que vocês estão... Não entendi muito bem se é uma campanha, e isso virou outro caminho, né? Sim. Eu vi lá no seu Instagram, que eu fui te dar uma stalkeada lá, para poder entender um pouco, e eu vi lá alguma coisa, apesar de não ter entendido muito bem o que é, se é uma campanha, se é um movimento. Então, Andressa, eu acho que o tratamento ele veio não só para o meu corpo, mas principalmente para minha alma, né? Eu acho que a minha alma estava muito mais doente do que o meu corpo, para falar a verdade. Foi só um reflexo, assim, do que eu precisava curar dentro de mim naquele momento. Então, durante o tratamento eu conheci muita gente, assim, foi um período extraordinário para mim, porque eu descobri o quanto, às vezes, uma pequena coisa ou uma grande coisa, né, dependendo do ponto de vista que acontece na nossa vida, que muda todo o eixo, ela pode trazer outros presentes tão, tão maiores, sabe? Então, as minhas amizades que eu construí lá, elas foram extremamente importantes para que eu pudesse passar pelo período que eu passei. São pessoas, cada uma de um estado diferente, de uma cidade diferente, com uma história diferente, que eu jamais teria conhecido se não fosse por tudo que aconteceu, sabe? Ir para Barretos antes era um martírio para mim. Cada quimioterapia que eu tinha que fazer era um sofrimento. Eu tinha que ir, eu não queria estar lá. E conforme as pessoas vão surgindo, a gente constrói uma família no lugar que a gente está,
impressionante como a gente consegue se identificar, né? E o Matheus, ele surgiu justamente no período final do meu tratamento. Eu ainda tinha outra cirurgia para fazer. Eu tinha finalizado as quimioterapias, mas eu ainda tinha catéter nos rins, então eu precisava acompanhar, precisava tirar esse catéter. Então, depois que eu finalizei as quimios, eu ainda fiz 2 cirurgias nos rins. E nesse período de pré-operatório, exames, o Matheus, ele começou a fazer o tratamento e apareceu no nosso grupo, né? Ele conheceu uma das minhas amigas, nós nos tornamos amigos também. Foi um encontro providencial, foi daqueles também cena de filme, sabe? Já fazia mais ou menos uns 2, 3 meses que eu não ia a Barretos, eu ganhei umas férias. E quando eu precisei retornar, eu estava muito feliz. Muito feliz, estava com muita saudade de lá, das pessoas. E nesse dia era a finalização de quimioterapia de uma das nossas companheiras, todos nós estávamos lá. Era um dia extraordinário para mim, assim, atípico, né? Todo mundo de um grupo de amigos de vários estados diferentes estarem lá no mesmo dia. E essa moça falou para mim: ai, Raíssa, você ainda não conhece o Matheus, né? Vai lá na sala 7 que ele tá lá. São várias salas de quimioterapia. E eu me lembro que o primeiro pensamento que eu tive foi: eu não conheço esse rapaz, como é que eu vou reconhecer ele no meio de tantas outras pessoas que vão estar lá, né? E daí, enquanto eu ia caminhando pelo corredor, eu falava: ai, por que eu tô indo lá? Assim que eu abri a porta da sala, ele estava parado na minha frente, assim como você tá agora. Aí eu já olhei pra ele e falei: Matheus. Ele se assustou a hora que eu falei o nome dele, não sei porquê. Ele falou assim: sim. Eu falei: Matheus, me apresentei, né? E a partir daí nós nunca ficamos um dia sem conversar. Ele também estava fazendo tratamento de câncer. Sim, ele estava fazendo o tratamento de um rabdomiosarcoma embrionário, que é um câncer também muito agressivo, extremamente raro, e ele estava no início do tratamento. Então eu já estava muito bem, porque eu já tinha finalizado aquele processo quimioterápico, que a gente fica mais chatinho, mais debilitado, e ele estava dando delícia ainda, do pontapé. Ele era câncer onde? O dele era nas fossas nasais. O sarcoma, geralmente, ele aparece nessas regiões, assim, entre os músculos, partes mais cartilaginosas, sabe, óssea. Então, ele teve nas fossas nasais. E daí a gente se conheceu, tivemos um relacionamento, foi um relacionamento muito bonito e que me ensinou demais. Eu brinco que eu tive câncer em mim e teve o câncer em mim, mas fora do meu corpo, que foi o câncer do Matheus. Porque durante o tratamento dele eu acompanhei muitas coisas, né? As nossas datas sempre coincidiam, sempre que eu tinha exame ele tinha algum procedimento também. Então a gente estava sempre junto, nós começamos um relacionamento. E durante esse período a gente sempre se acompanhava. Eu acompanhava ele em consultas, em exames, ele me acompanhava. Se um não estava tão legal, o outro cuidava e vice-versa. Só que o Matheus, ele foi piorando, né? E nessas piores que ele tinha, ele começou a ficar muito tempo internado. Ele sempre estava em internação. E durante as internações, eu sempre tentava ficar com ele o máximo de tempo que eu conseguia. Então, ali, eu aprendi o sentimento que os meus pais sentiam, sabe? Não vou dizer que era o sentimento que os meus pais sentiam, porque sentimento de pai e mãe é uma coisa que está além da minha compreensão, né? Mas eu pude começar a entender, eu acho, talvez, o quanto eu tenha sido arrogante, o quanto provavelmente eu tenha errado em alguns aspectos, mas são coisas que a gente aprende só vivendo, sabe? Eu sempre falava que se o câncer acontecesse numa pessoa que eu amo muito, acho que eu ia sofrer muito mais do que se fosse em mim. E sempre surge aquele questionamento, né? Nossa, será que o câncer vai voltar? Será que não? E eu sempre tinha aquela sensação de que ele ia voltar, mas não do jeito que eu pensava, sabe? E foi o que aconteceu. Quando o câncer do Mai se tornou uma metástase, eu me lembro de conversar exatamente isso quando eu falei: o senhor sabia que se fosse em mim eu não me importaria, mas como é nele, o senhor sabe que me dói muito e que talvez seja isso que vai me ensinar alguma coisa. E realmente me ensinou, Andressa, porque eu jamais imaginei, por exemplo, que eu fosse voltar àqueles quartos de internação. Lá tem um pavilhão enorme, chamado Sandy Júnior, que é o pavilhão da internação, maravilhoso, por sinal. E eu fiquei internada lá, no início do meu tratamento, né? E eu jamais imaginei que eu fosse retornar lá algum dia. E eu retornei como acompanhante, eu tentava auxiliar a família dele o máximo que eu conseguia e que eu podia.
E nessas internações eu me reencontrei com a Raiz no início do tratamento, porque a gente sempre dorme com algum colega de quarto, né? A gente nunca fica sozinho num quarto lá, a gente sempre divide. E conhecendo essas pessoas que dividiam o quarto com o Mar, eu pude me reencontrar todas as vezes um pouquinho comigo mesma. E eu sabia exatamente o que aquelas pessoas estavam sentindo, sabe? Às vezes eu acordava de madrugada, eu via que um deles estava passando mal, às vezes eu via o olhar assim, vago, sabe? Um olhar vazio, um olhar perdido. Eu sabia exatamente o que aquela pessoa estava pensando, porque eu já tinha tido aquele olhar. Eu já tinha acordado no meio da noite, no meio do escuro e ficado naquela posição, sabe? Então, acho que talvez por isso o nosso encontro tenha casado tão bem, porque eu precisava me resgatar a Raiz, né, do início do tratamento, coisas que eu já tinha esquecido, e talvez eu pudesse ajudar, de certa forma, quem estivesse por perto, né? Então, o Mar, infelizmente, ele partiu. O dia da partida dele foi um dia surreal. Se me mostrarem no telão, no dia que eu parti, tudo o que aconteceu naquele dia, eu vou falar, sinceramente, nos tragam um Oscar, porque foi um dia surreal, Andressa, assim, eu não sei nem explicar. Desde o início, da hora que eu abri os olhos até a hora que eu fui dormir, foi um dia surreal. E o Mar partiu no dia 12 de novembro, mês que vem faz um ano que ele se foi. E um dia antes dele partir, ele gravou um videozinho, ele era bem ativo nas redes sociais, ele mostrou muito dos tratamentos dele, as pessoas se sensibilizavam muito com a situação, com a história dele, ele era muito animado, então ele cativava muitas pessoas, sabe? E um dia antes dele partir, ele precisou de transfusões de sangue. E ele já tinha falado sobre doação de sangue muito antes, no início do tratamento dele. E ele estava tomando essa bolsa de sangue, e aí ele gravou um videozinho, postou nas redes sociais. E no dia seguinte, no dia que ele partiu, ele recebeu uma mensagem de manhã de uma moça falando que tinha se sensibilizado muito e se tornaria doadora por causa do relato dele. Ele ficou muito feliz. Na hora ele bateu palma, ficou super animado. E naquela noite ele foi embora. E desde então a família dele e eu, nós sabíamos que para manter o legado dele vivo, nós teríamos que englobar a doação de sangue de alguma forma, né? O Matheus, ele queria transformar a vida das pessoas de algum jeito, fosse por palavras, fosse por conscientização, ele queria fazer diferença no mundo, né? E eu até falava com ele, eu falava, Mar, você tá reunindo as sementes no seu sofrimento, calma que em algum momento você vai conseguir plantá-las. E ele deixou as sementinhas com a gente, sabe? Essa semente foi o videozinho, foi a intenção dele de ajudar, foi o amor que ele despertou nas pessoas. E desde então a campanha tem sido um sucesso. Um mês depois. É uma campanha, então? É uma campanha. A família agora criou uma ONG, né? Matheus Vive. E nessa ONG, além das doações de sangue, a gente tenta levar a conscientização, por exemplo, da doação de órgãos, da importância do cadastro da doação de medula, né? Do cadastro das pessoas no Redome. A gente vende alguns itens com frases que o Matheus falava durante o tratamento, e esses itens, todo o valor ele é revertido para uma instituição ou para um projeto social. Então, agora em dezembro faz um ano que o projeto começou e, se Deus quiser, nós não pretendemos parar. A gente a gente fala bem sério, na verdade. Enquanto nós respirarmos, as pessoas se lembrarão dele, e essa é a nossa mensagem, né? E é verdade, está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Ele deve estar se sentindo, ele deve estar achando o máximo que as pessoas estejam falando dele, que as pessoas estejam tendo esse carinho por ele até hoje, sabe? Porque acho que, como todo mundo, ele talvez não enxergasse o potencial que tinha, ele não tivesse a consciência da luz que ele poderia entregar. Ele tinha essa vontade, mas ele talvez não tivesse a consciência. E acho que a mensagem fica até mesmo pra gente, né? Pra mim, pra você, pra quem estiver assistindo,
Bom, E a gente sempre tem uma capacidade muito maior que a gente acredita que tem. e essa capacidade, ela transcende. Não precisa de ser do nosso esforço físico. Não, Só ela é. E isso é a prova viva, né? Ele não está nesse plano, fisicamente falando, mas está. Por si só, está. ele é. Então, Ele fala o tempo todo através das circunstâncias, através das pessoas que chegam até nós. E aí é que está a importância de dizer o óbvio, né? Que o óbvio também precisa ser dito. Durante essas campanhas, durante essas conscientizações, a gente percebeu o desconhecimento que a população tem a respeito de várias coisas que são importantíssimas, Andressa. Tanto em relação à doação de sangue, muitas pessoas não sabem sequer onde elas precisam ir, né, para poder se cadastrar, para poder realizar uma doação, quais são os requisitos. Muitas pessoas têm dúvidas sobre doação de órgãos. Eu descobri muitas coisas, por exemplo, pesquisando para a campanha, né? E nós, às vezes, a gente acha que sabe o que precisa ou que sabe muito, e às vezes a gente não está sabendo nada, né? Então, essas campanhas têm servido muito de alerta. A gente recebe muitos depoimentos maravilhosos todos os dias. Pessoas indo aos hemocentros, mesmo durante a pandemia, doando sangue em homenagem ao mar. E isso é o que nos motiva todos os dias. já tem frutos, então, colhendo disso. Raíssa, pra gente terminar, então, essa história, assim, que eu tô aqui, ainda bem que eu tô sentada, senão não teria nem forças para poder ficar em pé. E hoje? Você voltou para Patos, vida normal, trabalhando. Quem é você hoje? O que aconteceu depois dessa tanta história bonita? Olha, eu voltei para Patos, mas eu ainda vivo uma vida paralela, né? Barretos é o meu universo paralelo. Eu ainda vivo uma vida lá, eu ainda tenho muitos exames, muitas consultas, mas eu tento viver a minha rotina da forma mais normal possível. Então, eu trabalho, quero voltar a treinar, se Deus quiser, agora eu vou conseguir. Tenho trabalhado muito, inclusive, mesmo na pandemia. Tem sido um desafio para mim, inclusive, lidar com essa questão, né? Eu acho que os desafios, eles não deixam de surgir. Uma das coisas que eu aprendi é que eu não vou deixar de ter problemas, porque eu tive um problemão gigante, né? Geralmente a gente acha que fica imune e não fica, né? Os problemas sempre vão surgir. Eu acho que eu aprendi a absorver e a gostar do processo, sabe, Andressa? Eu acho que quando a vida fica muito monótona, muito pacata, a nossa tendência é se acomodar, né? E quando a gente se acomoda, é a mesma coisa que estar morto em vida. E a nossa vida, ela é extraordinária demais, ela é preciosa demais, ela é única demais para a gente desperdiçar. Você só vai ser Andressa uma vez. Eu só vou ser Raisna uma vez. Então, que a gente saiba transformar esses personagens, porque nós não somos, nós estamos, né? Que a gente saiba transformar esses personagens nos melhores personagens, dos melhores filmes possíveis, para que quando essas cortinas se fecharem, a gente queira aplaudir de pé, sabe? O espetáculo que foi. Então, eu espero que cada um aí aprenda a apreciar o seu próprio processo, abraçar suas próprias dores e entender que na dor a gente também descobre, sim, muita beleza e muito amor. Uau, vou te falar, viu? Que presente! Meu Deus, o presente é meu. Precisa falar, assim, geralmente eu gosto de terminar esses vídeos pedindo para as pessoas deixarem o ensinamento, mas aqui foi overdose de ensinamento. É vídeo para a gente assistir, assim, 12 vezes e anotar. Cada frase é um insight e que Deus é seu puxa-saco, no histórico já deu para ver. Mas lá em 2016, aquele pedido que você pediu para você ser essa mulher, que dá para ver Deus, que passa essa paz, mas ele te entregou na íntegra. Nunca ouvi uma voz, assim, um tom. É Deus. Meu Deus. Da cor da pele, do tom de voz, de cada palavra, de cada respirado, é Deus. Não tem outra. Então, se a gente pudesse colocar uma persona, ilustrar Deus
seria exatamente o que eu tô vendo na minha frente. Oh, meu Deus, muito obrigada. Olhar, assim, do exato, do absoluto, tudo, você pediu e você foi ouvida. Então, você começou o vídeo com a frase, cuidado com o que você pede para Deus, e eu vou concluir com a mesma frase, porque ele escuta. E o que você pediu, você foi agraciada. Deu certo. Não existe oração que fique sem resposta. É importante que a gente saiba disso. Às vezes ela demora. Às vezes você não entende que aquilo ali é uma resposta, mas ela vem. Então, tenham cuidado com o que vocês pedem. Uau, Raisna, assim, mais que obrigado pela coragem de contar a sua história e por esse projeto que você está tocando aí, que nem sabia que era dessa dimensão, que era uma ONG que estava nesse patamar. Conta comigo, se eu puder ajudar de alguma maneira, seja, não sei, ajudar a divulgar, contar para as pessoas. Estamos aqui para isso e muito, muito obrigada por contar a sua história. Tenho certeza absoluta que isso aí vai conseguir tocar muitas outras pessoas. A família do Mai e eu agradecemos com certeza. O Matheus agradece esse espaço para poder falar do projeto dele, para eu poder contar a minha história. Andressa, eu te agradeço demais. Eu espero que Deus te abençoe infinitamente por você estar proporcionando esse espaço para que as pessoas contem seus testemunhos, estimulem outras pessoas. A gente precisa disso, né? De conscientização e estímulo. E eu me inspiro muito em você, porque você tem determinação, você tem coragem, você vai atrás e você é generosa, né? Generosidade, eu acho que talvez seja a palavra que fecha esse vídeo. Muito obrigada, tá? Obrigada a você, um beijo, sinta-se muito, muito, muito abraçada. Eu tô te dando assim, um abraço muito forte. Ai, meu Deus, muito obrigada. E saudade, espero poder te dar esse abraço em breve, tá? Se Deus quiser. Um beijo, viu? Um beijo, fica com Deus. Tchau. Bem.